Você aposentou. E aí? Aquele dia tão sonhado, você lutou, trabalhou tantos anos esperando pelo dia da aposentadoria. Nos primeiros dias, a alegria é muito grande, isso é normal. Mas com o passar do tempo, você vai caindo numa realidade que nem sempre é aquela que você imaginou. Isso acontece frequentemente. Se você está se preparando para aposentar, essa apresentação é para você também. O ideal é se preparar para aposentar. Se você já é aposentada ou aposentado há muito tempo e está sofrendo algumas consequências, essa apresentação é para você também. Eu dividi em duas partes. A primeira etapa, eu vou levantar os problemas que a aposentadoria provoca na vida das pessoas. Você tem que conhecer os problemas para lutar contra eles. A segunda etapa, a mais importante, eu vou lhe dar dicas. Dicas de como se planejar, como cuidar, como investir nesta nova etapa da vida, que pode ser, sem dúvida nenhuma, a melhor etapa da sua vida. Pelo tema que eu preparei, com bastante carinho para você, eu já mereço o like e mereço a inscrição no canal. Eu devo dizer a você que eu sou médico geriatra e que eu criei uma equipe há uns 25 anos atrás, que nós preparávamos pessoas para aposentar. Eram médicos geriatras, eram psicólogos, assistentes sociais. Nós montamos um curso preparatório para a aposentadoria. E nós éramos convidados por empresas para ministrar este curso para as pessoas que estavam prestes a aposentar. Mas poucas empresas, elas têm interesse de preparar bem o seu funcionário de muitos anos para a aposentadoria. A nossa apresentação é um resumo de um curso que vai lhe ajudar bastante. Como nós falamos, o dia da aposentadoria, ele vai chegar. Ele vai chegar uma hora, e você já viu aquela história do cachorrinho que corre desesperadamente atrás do carro, tentando morder o pneu do carro, ele corre, corre, late, late, põe a língua para fora e continua correndo? Assim também se assemelha às pessoas que vão aposentar. Elas esperam, elas lutam, né, elas almejam esse período da vida. Agora, o cachorrinho, quando o carro para, ele fica desapontado, ele não sabe o que fazer. Isso não pode acontecer com você. Quando chegar a sua aposentadoria, quando você se aposentar, você tem que estar preparado. E se você já é aposentado ou aposentada e não se preparou, é hora de você se preparar. Não dá para ficar neste marasmo, não dá para ficar nesta vida de uma rotina cansativa. Você precisa mudar. E nós vamos à nossa apresentação mostrando para vocês bases científicas. Eu não estou aqui falando, é porque eu gosto de falar. Eu estou aqui para falar aquilo que é baseado em evidências, que as ciências nos mostram, né? E nós vamos mostrar um gráfico, um estudo do IBGE bem recente, de 2023. E eu adaptei para vocês neste gráfico para mostrar este estudo. Essa primeira barra, a barra vermelha, que é mais de 40%, chega aí a quase 45%, as pessoas aposentadas, elas reclamam de solidão. A solidão, segundo esse estudo do IBGE de 2023, recente, né, mostra isso. Solidão, e a solidão é triste, a solidão mata, a solidão consome a pessoa por dentro. A faixa amarela, a segunda, que também é aí 40%, próximo de 40%, as pessoas reclamam de perda de identidade. A profissão, ela confere à pessoa identidade. Toda pessoa que trabalha, ela trabalha
para ajudar pessoas que e todo o nosso trabalho é resolver problemas de outras pessoas. E quando nós resolvemos problemas de outras pessoas, nós somos reconhecidos e essa identidade é perdida. A faixa verdinha, que também representa aí 35%, é dificuldades financeiras. É grande, 35% das pessoas aposentadas reclamam de dificuldades financeiras. E aí, aproximadamente 32%, a faixa azulzinha clara do final, sedentarismo e problemas de saúde. Então, vocês vão analisar e não vão passar por esses problemas, né? Esses problemas são comuns e são problemas levantados dentro da nossa realidade. Nós não estamos aqui falando de uma realidade que não é a nossa. Então, nós vamos explorar bastante. Por exemplo, o item 1, a perda da identidade profissional. Por que que isso acontece? A pessoa, quando trabalha, como nós falamos, ela tem uma identidade profissional. Por mais humilde que seja o trabalho, ela está ajudando outras pessoas. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu viajei para Porto Alegre. De 2 em 2 anos, o meu querido mestre, professor Moriguchi, com quem eu aprendi geriatria, na PUC do Rio Grande do Sul, na PUC de Porto Alegre, ele reunia os seus ex-alunos num seminário, ele promovia um seminário e uma confraternização dos seus ex-alunos. Eu desci no aeroporto, peguei um táxi em direção ao hotel e notei que a cidade de Porto Alegre estava feia, tinha alguma coisa estranha. Eu adoro Porto Alegre, eu sou feliz por ter morado lá há pouco tempo, né? Mas foi um tempo para mim conhecer e amar a cidade. Aí, conversando com o motorista do táxi, eu falei, olha, eu notei algo estranho, algo errado na cidade. Ele falou, é claro, os garis, os lixeiros estão de greve, então a cidade está suja. Então, você vê que todo profissional ele trabalha ajudando outras pessoas, e isso confere a ele uma identidade profissional, e com a aposentadoria isso se perde. 2, a redução do círculo social. Além da nossa família, o principal círculo social é os companheiros de trabalho, é o ambiente de trabalho. E quando a pessoa aposenta, ela perde esses companheiros, ela perde esses vínculos, e quase nem sempre ela cria vínculos novos, né? Então, esse é um problema grande. Em terceiro lugar, são as preocupações financeiras. Depois da aposentadoria, uma época da vida que as despesas aumentam e o ganho paralisa e até diminui, porque nem sempre a aposentadoria ela é corrigida corretamente. A pessoa perde ganhos com a aposentadoria. E o quarto é o risco do sedentarismo. O sedentarismo pode levar as doenças crônicas, né? Principalmente hipertensão, diabetes, osteoartrite, né? A transição para a aposentadoria traz desafios emocionais, sociais e físicos que precisam ser enfrentados com planejamento. Então, esse é o nosso levantamento dos problemas. Nós estamos levantando os problemas para vocês. Mas não é só de problemas. Os problemas são importantes, que você tem que aprender quais são para lidar com eles. Mas a próxima etapa vai ser a etapa mais interessante, vai ser a etapa que nós vamos falar das soluções dos problemas. Nós vamos dar dicas que vão lhe ajudar a ter uma vida confortável, a ter uma vida boa, de qualidade, com aposentadoria, né? Então, vamos lá. Dicas práticas para uma aposentadoria feliz. A número 1, vida social ativa. Participe de clubes de interesses similares, interesses comuns, né? Tem pessoas que participam de grupos religiosos, tem pessoas que participam de grupos, por exemplo, pelos direitos dos aposentados, ou grupos de lazer, grupos de convivência. Isso é muito importante, né? Eu já conheci grupos de pessoas que se reúnem para falar de pescarias, grupos de pessoas que se reúnem para falar de política, não de política partidária,
partidária, de polarização, mas sim de política como ciência, grupos que reúnem para discutir filosofia, grupos que reúnem para discutir os mais diversos assuntos que são enriquecedores, além de enriquecer com esses assuntos, o convívio social é o que mais é importante. Não tenha medo de ligar para um amigo, de convidar para tomar um café, de se encontrar com os amigos. Isso fortalece, né, a convivência social, melhora a qualidade de vida. O 2, a dica número 2, né, pratique movimentos, o movimentar é a vida, pratique caminhadas, dança, natação, procure um esporte adaptado para a sua idade, participe de atividades físicas individuais ou coletivas, até mesmo uma academia é uma forma de você, além de fazer atividade física, relacionar com outras pessoas, né? Exercícios regulares fortalecem o corpo e a mente, não esqueça disso. A dica número 3, busque cursos presenciais ou online. O conhecimento novo mantém a mente jovem e ativa. E como é gostoso aprender. Porque quando nós aprendemos, nós temos facilidade de resolver nossos próprios problemas da vida, né? Eu tenho um amigo que ele fez um curso de chefe de cozinha. E hoje ele usa o tempo de aposentadoria para cozinhar para a família, principalmente, e também para os amigos, né? E ele se sente muito bem, porque ele é um bom cozinheiro e ele é elogiado. Esse senhor é um engenheiro, ele aposentou como engenheiro e fez um curso de chefe de cozinha. A sua aposentadoria pode ser a fase mais gratificante da vida. Mantenha-se ativo, conectado e curioso. A verdadeira felicidade está em continuar crescendo, jamais estagnar. A pessoa não deve estagnar. Mais aqui, mais algumas dicas para vocês, agora mais 4 dicas, né? A número 4... né? Gerencie as finanças com cuidado, crie um orçamento realista para viver tranquilo. A gente sempre acha que ganhando bem, ganhando mais, nós vamos viver mais feliz. Nem sempre, você tem que planejar. Para aposentados, vale aquela regra, uma regra bastante simples que nós recomendamos sempre, que é o 60 mais 20 mais 20. Use 60% do seu ganho para suas despesas essenciais, que é comer, morar, vestir, aquilo que é essencial para a sua vida. Outros 20% gasta-se com hobbies, com viagem, né? Com aquilo que te traz conforto, que te traz bem-estar, que satisfaz os seus prazeres, né? E 20% você guarda como uma reserva técnica para ser usada na hora que você precisar. 5, redescubra paixões, explore novos hobbies. Tem pessoas que tinham vontade, por exemplo, tinha uma paciente que ela tinha vontade de representar, né, em teatro, e ela nunca teve chance. Ela ficou viúva, depois ela aposentou, ficou viúva, e ela foi participar de teatro amador, e ela subia no palco, e era aplaudida pelos netos, pelos filhos, e ela se sentia muito. Era uma paixão que ela tinha, que nunca pôde ser realizada, e ela realizou depois. Pintura, música, outros tipos, né? O trabalho voluntário, por exemplo, pode transformar-se numa paixão e você se redescobrir. Isso é extremamente comum. 6, estabeleça meta. Defina objetivo a curto, médio e longo prazo. Tudo tem que ser planejado. Quando a gente planeja, a coisa sai mais fácil, é mais gostosa e nós conseguimos viver melhor. Então, minhas amigas e meus amigos, para todos nós, o tempo passa. A aposentadoria chega, eu também sou aposentado. Mas eu não me acomodei, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui hoje trazendo o meu conhecimento e a minha sabedoria, compartilhando o meu conhecimento e a minha sabedoria, sempre baseado em ciência, sempre baseado em ciência. Por isso eu trago aqui para vocês mais um quadro, uma pesquisa feita na USP em 2024, e eu adaptei ela aqui nesse gráfico para me mostrar para vocês, né?
O que esse estudo mostrou? O que é que mais eleva, né, o que mais contribui para a felicidade, para o bem-estar das pessoas aposentadas? Em primeiro lugar, esta faixa vermelha aqui, a primeira de cima, que representa 45%, é o convívio social. Pessoas que têm bons laços familiares, que têm bons laços de amizades, elas vivem mais e vivem bem. Isso aqui também vai de encontro a um estudo, o estudo mais antigo do mundo, o estudo continuado, né? Esse estudo levou mais de 80 anos, feito pela Universidade de Harvard, que mostra que pessoas que envelhecem bem não é aquelas mais ricas, as mais bem-sucedidas, as mais saudáveis de saúde, não. São as pessoas que têm bom convívio social. Segundo lugar, nessa faixa lilás aqui, pessoas que praticam atividade física, que praticam esportes adaptado para a idade, aí por volta de 40% dessas pessoas aposentadas se sentem felizes fazendo atividades físicas, fazendo esportes. Na faixa azul, a terceira, de cima para baixo, se sente feliz as pessoas que fazem cursos, que têm aprendizados contínuos, que estão sempre aprendendo as coisas novas, né? E, por fim, embaixo, a faixa verdinha clara, a última de baixo, aí, que é aproximadamente 33% de pessoas aposentadas se sentem felizes fazendo trabalhos voluntários e fazendo hobbies. Então, você vê que a movimentação, a não acomodação faz parte da vida da pessoa, depois que ela aposenta, para ela ser feliz, para ela estar de bem com a vida, né? E isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo que eu trago aqui para vocês conhecimentos baseados em pesquisa, baseado em evidências, para você ter uma qualidade de vida melhor. Vou mostrar outro estudo muito importante aqui para vocês. Só um pouquinho, vamos lá. É a curva em U da felicidade, né? A ciência revela um padrão universal no bem-estar humano ao longo da vida. Pesquisas em 132 países, olha que o mundo aí tem 193 países, né? Pesquisa em 132 países confirma a felicidade atinge seu ponto mais baixo por volta dos 47 anos. Na meia-idade, a pressão profissional e familiares reduzem o nosso otimismo, né? Então, o que acontece? Aqui, nessa faixa verdinha embaixo do gráfico, você vê aqui aos 20 anos, é um índice alto de felicidade, que é a juventude, o jovem cheio de sonhos, cheio de forças, cheio de paixões, né? O despertar do amor. Então, ele tem um índice de felicidade muito alto. E vai declinando, aqui por volta dos 50 anos, 45, 50 anos, tem um nível mais baixo. Depois ele volta a crescer, né? Após os 50 anos, nós experimentamos satisfações através da aceitação e da gratidão. Nós aceitamos mais as coisas da vida e somos mais gratos. Então, por isso que você tem que aproveitar esta época, aproveitar a aposentadoria para você viver bem, para você viver melhor. Eu fui criado na roça, né? Fui um menino da roça, e eu ouvi as pessoas mais velhas comentarem: olha, aquela pessoa pôs o cavalo na sombra, colocou o cavalo na sombra. Colocar o cavalo na sombra significava a pessoa ter mais tranquilidade, né? Porque a pessoa trabalhava de sol a sol, muitas vezes montado num cavalo, todo suado, todo queimado do sol, aí ela ganhava a oportunidade de descansar. Então, falou que ele pôs o seu cavalo na sombra. Então, eu espero que você vai colocar o seu cavalo numa sombra muito boa, que a aposentadoria represente para você uma época de alegrias, uma época de felicidade, uma época de conquista, uma época de bem-estar. Para isso, você precisa investir em você, né? Investir em convívio social, investir em conhecimento, e investir em equilíbrio financeiro, e investir em atividades físicas que lhe dê prazer. E tenho certeza que, se você investir em tudo isso, você vai melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Pelo assunto que eu
trouxe para vocês, olha, não pode deixar de passar sem um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e, principalmente, deixe aqui embaixo seus comentários. Como é que você está se preparando para aposentar? Como é que você faz da sua vida de aposentado? Deixe aqui a sua opinião, o seu comentário e até a nossa próxima apresentação.